Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Tem um ditado popular que diz que quem casa, quer casa. E de fato todo mundo quer ter a sua casa. Nós, todavia, quando encontramos o Senhor Jesus, nós esperamos ainda esta casa. A palavra do Senhor nos diz que quando chamado por Deus, Abraão peregrinou em terra estranha, porque aguardava uma cidade edificada pelas mãos de Deus, a casa celestial. Nós vamos continuar, Salmo 84, agora versículos 3 e 4, que dizem assim: O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Depois do salmista ter falado quanto à sua ansiedade por estar na presença do Senhor, ele falou nos versículos anteriores de seu desejo de estar bendizendo e adorando a Deus, que inclusive deve ser o desejo de nosso coração hoje. Hoje, que passou a ser chamado de o dia do Senhor, ou seja, domingo, ele é um dia especial, porque é o dia em que, como povo, nós vamos adorar a Deus. E depois de ter falado desse desejo de adorar ao Senhor, ele diz que encontrou nos altares do Senhor o seu lar, o seu descanso. Assim como os passarinhos têm também os seus ninhos. Esse texto, ele casa muito bem com o que Jesus falou em João 14, quando Jesus diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O anseio do salmista de poder estar na presença do Senhor, porque encontrou nos altares de Deus o lugar para o seu coração descansar. Jesus diz que ele era aquele que prepararia para nós este lugar. Em João 14, ele está se referindo à nossa própria vida, que seria preparada pela obra da cruz para se tornar morada de Deus. Portanto, aqui no Salmo 84, enquanto o salmista se refere a de fato um prédio, porque o templo ele representava a presença de Deus na vida de seu povo, no meio do povo de Deus. O Novo Testamento, por meio de Cristo, se tornou muito mais rico, amplo, o templo do Senhor, porque o templo do Senhor é a igreja. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, não sabeis que sois santuários de Deus e que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Observe que ele diz santuário de Deus, ou seja, ele está falando da igreja como um corpo, como uma unidade, e não de cada pessoa. A nossa relação com Cristo como corpo. Nós somos o santuário de Deus. Como diz ainda Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, ele diz assim no versículo 5: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aquilo que para o salmista, no Salmo 84, era um prédio, ele que era a figura, uma sombra de algo futuro, se transforma na igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele alcançou para nós esta purificação e, cumprindo a redenção, transformou-nos no verdadeiro templo do Espírito de Deus. Este é o lugar
onde Deus então faz a sua morada. No João, como nós falamos, capítulo 14, no versículo agora 23, Jesus disse, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Senhor mesmo morando no meio de sua igreja, ou seja, é a igreja que representa a presença de Deus. Se no Antigo Testamento o tabernáculo, o templo, representava a presença de Deus no meio do povo, e ele deveria ficar realmente no meio, no Novo Testamento, a igreja, aqueles que confessam a Cristo, aqueles que andam com Cristo, representam a presença de Deus no meio do mundo, ou seja, entre os homens, entre os pecadores. O Deus que habita no meio do seu povo. A igreja é a presença, representa a presença de Deus, porque ela desfruta dessa presença graciosa de Deus. E são felizes os que estão na presença do Senhor. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Esse prazer de adorar a Deus, veja que ele considera felizes, porque tudo o que nós precisamos é do Criador, porque na verdade até é do Criador que vem todas as coisas. Então, de quem mais nós precisamos senão dele? Felizes são os que têm essa presença do Senhor. Felizes são aqueles que têm prazer em adorá-lo, em que ouvem a sua voz, em que são dirigidos em seus passos, em que vão se alegrando em Deus diariamente felizes. E em Hebreus, o autor nos diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Observe que, enquanto no Antigo Testamento o tabernáculo realmente representava a presença de Deus, no Novo Testamento, por meio de Cristo, o tabernáculo é celestial. É a presença real de Deus, não apenas um símbolo, é a presença do Deus vivo no meio do seu povo. Então nós já desfrutamos dessa presença de uma forma maravilhosa. Nós temos a presença real de Deus por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo. E podemos desfrutá-la abundantemente, inclusive aguardando que Deus traga para nós aquilo que ele prometeu, a presença plena de Deus. Como nos diz em Apocalipse, capítulo 21, ele diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus será a alegria do seu povo para sempre. E você já encontrou morada? Por meio de Cristo Jesus, existe uma morada certa. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos morada de Deus. Em Cristo Jesus, nós temos uma relação íntima, verdadeira, profunda, uma relação para a eternidade com Deus. Em Cristo Jesus, somos chamados de filhos e, portanto, nós somos felizes, bem-aventurados, porque em Cristo Jesus o amor de Deus nos é dado. E você está procurando ainda morada? Olha para Jesus e verá que ela já está à disposição, porque em Cristo há a morada certa com Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, por tua graça e misericórdia, por teu amor e compaixão. Obrigado, Senhor. Que o Senhor opere com teu poder e graça sempre nas nossas vidas, para que nós nos alegremos em ti, porque o Senhor basta. E o Senhor, ó Deus, use tua igreja, que representa a tua presença, desfruta da tua presença, ó Deus, estando neste mundo, para que ela, Senhor Deus, mostre ao mundo como um farol, como um luzeiro. Mostre ao mundo, Senhor, Cristo Jesus. Aponte para Cristo, para que aqueles que haverão de ser chamados eficazmente
possa, Senhor Deus, desfrutar também da Tua presença por meio de Jesus. Receba a nossa oração, nossa gratidão e tudo, Senhor, sempre em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.